Teresa de Benguela, a rainha guerreira do Quilombo. Você sabia que no século XVI uma mulher negra liderou uma comunidade inteira de resistência contra a escravidão e enfrentou o Império Português por mais de 20 anos? O nome dela era Teresa de Benguela e sua história, apesar de apagada por séculos, resiste como um dos maiores símbolos da luta pela liberdade no Brasil. Origens misteriosas. Muitos detalhes sobre sua origem ainda são um mistério. Não se sabe ao certo se ela nasceu no Brasil ou em Angola, mas seu sobrenome, Benguela, sugere ligação com uma região africana colonizada por Portugal. O que se sabe com clareza é que ela viveu no Vale do Guaporé, no atual estado de Mato Grosso. O Quilombo de Quariterê. Foi ali que surgiu o Quilombo de Quariterê, também conhecido como Quilombo do Piolho. Essa comunidade era formada por negros africanos e brasileiros, indígenas e cafusos, todos fugidos da escravidão, unidos pela sobrevivência e pela liberdade. Teresa de Benguela assumiu a liderança do Quilombo após a morte de seu companheiro José Piolho, em combate contra os invasores. A ascensão de uma rainha. Reconhecimento popular. E foi então que ela se tornou rainha por reconhecimento popular, uma mulher estrategista, política, guerreira. Estado independente. O Quilombo funcionava como um verdadeiro Estado independente, com estrutura política, econômica e militar. Liderança estratégica. Teresa coordenava tudo por meio de um parlamento com conselheiros e deputados escolhidos a dedo. Organização política. Havia reuniões semanais, registro de decisões, regras rígidas e punições severas para proteger a segurança de todos. Documentos da época relatam que a rainha se assentava no Senado e presidia as sessões com autoridade. Economia do Quilombo. Agricultura. A economia do Quilombo era baseada na agricultura de subsistência, garantindo alimentação para todos os habitantes. Comércio. Havia troca de produtos com comunidades vizinhas e até comércio de excedentes em ouro e pedras preciosas. Liderança. Teresa liderava pessoalmente algumas dessas missões comerciais, demonstrando sua coragem e habilidade diplomática. Resistência e adaptação. Transformação. Instrumentos de tortura foram transformados em ferramentas de cultivo. Defesa. Armas roubadas de fazendeiros brancos eram utilizadas para defesa. Estratégia. A floresta, de difícil acesso, era aliada estratégica para esconderijos e emboscadas. Por muitos anos, o Quilombo prosperou em segredo, mantendo sua independência e liberdade. O cerco ao Quilombo. Mas em 1770, uma expedição liderada pelo bandeirante Luiz Pinto de Souza Coutinho localizou o Quilombo. Começou então o cerco violento. Teresa organizou a resistência com tudo que tinha, mosquetes, espadas e até arcos e flechas. A queda do Quilombo. Diante da superioridade numérica, o Quilombo foi invadido e destruído. Muitos foram mortos, outros capturados e marcados a ferro com a letra F de Fujão. O destino de Teresa. Versão 1. Teresa foi presa e, segundo algumas fontes, decapitada com a cabeça exposta em praça pública. Versão 2. Outros registros dizem que ela tirou a própria vida antes de ser capturada. Depois disso, o Quilombo tentou se reerguer, mas novos ataques o destruíram definitivamente em 1795. Legado cultural. Mesmo desconhecida por muitos, ela já foi enredo de escola de samba, como na Viradouro em 1994. Desde 2014 é homenageada oficialmente no Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, comemorado em 25 de julho. Símbolo de força. Segundo o livro O Rastro da Resistência, Teresa representa o poder e a alma da mulher preta, forte, intransponível e determinada. Mais que história. A história de Teresa de Benguela não é apenas mais um capítulo esquecido no passado. É um chamado à memória, à resistência e à valorização das raízes negras que ajudaram a construir este país. Memória. Resgate de histórias apagadas pelo tempo. Resistência. Inspiração para lutas contemporâneas. Raízes. Valorização da contribuição negra ao Brasil. Dia da Mulher Negra. Você sabia que existe um Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha? O dia 25 de julho foi escolhido em homenagem a Teresa de Benguela e celebra a força e resistência das mulheres negras em toda a América Latina e Caribe. A estrutura do Quilombo. Liderança. Teresa e conselheiros. Organização política. Parlamento e deputados. Defesa militar. Guerreiros e estrategistas. Economia e subsistência. Agricultura, comércio e artesanato. Comunidade. Negros, indígenas e cafusos unidos pela liberdade. Resistência armada.
Quando o Quilombo foi atacado em 1770, Teresa não hesitou em organizar a defesa. Utilizando armas diversas como mosquetes, espadas e arcos e flechas, ela liderou a resistência contra as forças coloniais portuguesas. O Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé, localizado no atual estado de Mato Grosso, foi o cenário da história de Teresa de Benguela. A região de difícil acesso, com densas florestas e rios sinuosos, proporcionava proteção natural ao Quilombo de Quariterê, permitindo que a comunidade prosperasse por tanto tempo. A comunidade multiétnica. Negros africanos. Trazidos à força para o Brasil. Negros brasileiros. Nascidos em cativeiro no Brasil. Indígenas. Povos originários da região. Cafusos. Descendentes de negros e indígenas. O Quilombo de Quariterê era formado por diversos grupos étnicos, todos unidos pelo desejo de liberdade e pela luta contra a escravidão. Tentativas de reconstrução. Após a destruição do Quilombo e a morte de Teresa, alguns sobreviventes tentaram reconstruir a comunidade. No entanto, novos ataques das forças coloniais portuguesas acabaram destruindo definitivamente o Quilombo de Quariterê em 1795, encerrando um capítulo importante da resistência negra no Brasil colonial. Mantenha viva esta história. Curta. Se essa história te tocou, curta o vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e manter viva a memória de grandes nomes. Comente. Comente aí, você sabia que existe um Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha? Compartilhe. Teu apoio faz a diferença. Compartilhe esta história para que mais pessoas conheçam Teresa de Benguela.